Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez eu resolvi fazer um Conselhos Astrais especial, porque normalmente eu costumo falar para cada signo ascendente, para dar indicação em que áreas de vida é que os movimentos planetários vão incidir. Costumamos falar sobre questões ligadas com os relacionamentos, ou o trabalho, ou a área financeira, ou coisas que sejam mais particulares. Mas neste vídeo em específico eu achei que poderia ser interessante falar-vos um pouco sobre algo mais genérico, algo mais mundial, até assim sendo. Não é que eu seja especialista nesta astrologia mundial, mas eu gosto, sou curiosa, gosto de perceber e encontrei aqui algumas situações que são bastante interessantes em todos os estudos que eu tenho vindo a fazer e gostava de partilhar com vocês. Por isso, se tu gostas, interessas-te por esta questão de saber um pouco mais em relação para a frente, para poder prevenir o teu futuro, estás no sítio certo. Caso contrário, se não tiveres uma mente aberta para conseguir entender as várias visões futuristas que eu te vou entender, então este vídeo não é para ti, é melhor passares para um outro que seja mais cotidiano, ok? Então vamos lá. Neste vídeo eu queria-vos falar em relação a várias situações e tomei aqui nota delas para não me esquecer. Vamos dar assim uma volta em relação a questões ligadas com política, alimentação, agricultura, produção, construção, distribuição, bens físicos, finanças, mass media, a informação, a educação, os bens digitais, a justiça, a cultura, a segurança social, saúde, espiritualidade, etc, etc. Vamos falar aqui de várias questões que eu acho que possam ser muito interessantes para vocês terem uma visão panorâmica em relação a esta questão do próximo 2021 e também 2022. Como vocês já sabem, este ano é um ano extremamente pontuado com questões bombásticas em termos astrais, aliás eu já vinha a falar deste ano desde 2017, mas o fim do ano é também uma altura extremamente importante. A passagem do dezembro para o janeiro e ainda um bocadinho do fevereiro vai ser muito forte, exatamente porque nós vamos ter dois planetas muito importantes, que é Saturno e Júpiter, a sair da constelação de Capricórnio, onde eles já estão aqui a fazer das suas, e a entrarem juntinhos na constelação de Aquário ali em dezembro de 2020. Nós já tivemos desde março até julho de 2020 o planeta Saturno a dar só um cheirinho em cima da constelação de Aquário. Não preciso de vos dizer o que é que aconteceu nessas alturas, porque toda a gente sabe, não é? Em termos mundiais foi realmente uma grande reviravolta. Por isso, queria que vocês ficassem prevenidos para entender o que é que vai acontecer agora quando este Saturno, junto com o Júpiter, que é o planeta que expande tudo, entrar em cima da constelação do Aquário e realmente pegar aqui nesta energia e dar-lhe aqui uma nova roupagem, ok? Então, eu queria que vocês entendessem que o próximo ano, pelo menos no meu entender, vai trazer uma recessão económica. Vai ser necessário haver aqui uma reforma em termos financeiros e não é muito difícil, nem sequer é preciso ser astrólogo para perceber isto, porque no fundo, se este ano de 2020 trouxe esta paragem gigantesca que levou à falência muitas empresas, deixou no desemprego muitas pessoas, é normal que as repercussões dessa situação se façam sentir no próximo ano, em que nós vamos ter muita gente com falta de emprego, com falta de dinheiro e muitas vezes até com fome, ok? Então há aqui uma necessidade do governo de alguma forma ter aqui um género de atitude que possa colmatar estas situações, uma questão assim um bocado protecionista para tentar resolver os problemas às pessoas que, coitadinhas, estão a precisar de ajuda neste momento porque tiveram esta situação mais complicada na sua vida. No entanto, há aqui uma coisa muito importante que eu queria que vocês percebessem em relação a esta recessão económica e a necessidade de intervenção do governo que já está a acontecer. Vocês já devem estar a ouvir nos noticiários, em vários pontos do globo, o governo está a emitir subsídios para ajudar as pessoas e em muitos sítios está a emitir dinheiro, quase tipo criar dinheiro do nada, ok? E eu queria que vocês entendessem uma questão muito importante, que é o seguinte: quando nós falamos em Saturno, nós falamos em responsabilidade, nós falamos em longo prazo, nós falamos em pensar no futuro e não simplesmente pensar no presente e fazer aquilo que nos apetece e esquecermos que o futuro tem que ser de alguma forma sustentável, ok? Agora, eu até gosto mais de vos dar uma explicação assim, mais de comparação para vocês entenderem ainda melhor esta situação deste Saturno a entrar aqui nesta constelação de Aquário e também a fazer uma ligação com o planeta Urano, que está a passar em Touro, no início do ano, em janeiro faz com Júpiter e em fevereiro faz com Saturno, o que vai tornar aqui as coisas ainda mais potentes. Mas eu vou fazer então esta comparação para vocês entenderem esta questão. Portanto, vamos imaginar que nós temos um pai e um filho, e neste caso o filho ainda é pequenino, okay? Ainda é criança.
durante muitos anos esta criancinha foi crescendo, o pai esteve lá a acompanhar, a proteger, a cuidar, a sustentar, etc, etc. E chega uma determinada altura em que esta criança atinge a sua maioridade e tem que crescer, e tem que ir à sua vida e tem que ser responsável por si próprio. Obviamente que esta situação vai ser difícil para os dois, vai ser difícil para a criança porque não está habituada a este crescimento, não está habituada a ser responsável pelos seus próprios atos, mas também vai ser difícil para o pai porque de alguma forma vai ter que deixar a sua criancinha ir, vai ter que compreender que ela já está grande, que tem que se lidar com ela própria e que vai ter que ir à sua vida, se calhar numa vida completamente diferente daquilo que tinha estado a ter nos últimos anos, ok? Então reparem, nós estamos a fazer aqui esta comparação para vocês entenderem que a criança é a humanidade, somos todos nós. E esta questão do pai, eu digamos que são assim os donos do mundo, ok? Se vocês procurarem na internet por os donos do mundo, vocês vão encontrar uma pequenina classe que está lá em cima, que muitas vezes as pessoas chamam de outros nomes mais duros, como por exemplo satânicos e pedófilos e outras coisas assim mais duras, mas que na realidade são aqueles que há décadas e décadas e décadas, para não dizer muito mais do que isso, estão aqui à face da Terra a criar o sustento da humanidade, ok? Bem ou mal, muitas vezes mal, mas estão a criar esse sustento da humanidade. E porquê? Porque a humanidade ainda é pequena, ainda não sabe lidar consigo própria, ainda não tem esta responsabilidade, está apenas no caminho do crescimento, agora cada vez mais na maturidade, mas ainda está a precisar desta situação. E por isso é que existem estas leis protecionistas, estes subsídios, estas tentativas do nosso paizinho de nos ajudar a crescer, só que realmente, é como eu digo, a humanidade está naquela fase em que vai existir uma necessidade de mudança, até porque nós estamos a entrar na era de Aquário, que é uma era que tem exatamente a ver com o lado mais adulto, com o lado mais intelectual, e por isso nós precisamos encaixar de vez dentro da nossa cabeça que não é o exterior que nos vai ajudar, que não é o governo que vai salvar os nossos problemas, que não são os outros que de alguma forma nós colocamos numa posição de destaque e de salvadores da pátria que nos vão ajudar e que somos nós próprios que temos que fazer essa situação, temos que verificar essa situação. Então reparem, quando eu dizia aqui que vai existir uma recessão económica e que vai haver uma necessidade de uma reforma financeira, eu vou-vos lembrar que isto já não é a primeira vez que acontece, ok? Nós já estamos a falar e basta apenas eu começar aqui, por exemplo, na Revolução Industrial, na Revolução Agrícola, passando pelas guerras mundiais, passando pela Grande Depressão, nós já vivemos vários empurrões do universo que vai fazer, ou fizeram, com que nós tivéssemos que olhar para as situações de uma forma completamente diferente, com que nós tivéssemos que crescer. E reparem que ao longo destas várias situações que têm acontecido, cada vez mais a tecnologia está a entrar, desde que começamos a falar nas revoluções, seja a industrial, seja a agrícola, com as máquinas, até todo o desenvolvimento que tem vindo a acontecer e entrarmos nesta era digital que nós estamos agora neste momento. Mas sim, este crescer da tecnologia tem vindo a acontecer e nós continuamos atrasados em termos mentais, continuamos atrasados em termos da nossa própria responsabilidade e não estamos a acompanhar o crescimento desta tecnologia. Muito em parte por causa deste paizinho super protetor, ou estes tais satânicos, como se diz, que existem aqui à face da Terra e que de alguma forma estão a controlar o mundo, ou os donos do mundo. E por isso nós temos que de alguma forma crescer, temos que de alguma forma entender que não podemos deixar com que esta situação volte a ocorrer da mesma maneira, porque vamos virar o disco e tocar o mesmo e daqui para alguns anos estaremos exatamente na mesma posição, se não que ainda pior, porque nós ainda temos que nos lembrar que em 2024 Plutão sairá de cima da constelação de Capricórnio e passará para a constelação de Aquário, tal e qual como agora este Saturno e Júpiter o vão fazer no fim do ano, ok? Então era mesmo importante que nós nos lembrássemos em relação a esta questão desta recessão económica e de todas estas reformas financeiras que vão acontecer e que já estão a acontecer, estas questões dos subsídios e de alguma forma o Estado estar a beneficiar os mais desfavorecidos, que eu acho muito bem, mas que de alguma forma também precisa, para além de sustentar, precisa de educar, que é uma coisa que não está a acontecer, ok? E se o Estado não faz esse género de educação, se não é o exterior que vai ajudar essa pessoa, tem que ser a própria pessoa a passar pelas dificuldades para perceber que tem que aprender, que tem que se safar dessas circunstâncias. E tudo o que nós vamos ver agora aqui em relação às várias áreas de vida, que eu disse que iríamos falar,
tudo bate dentro desta mesma situação, da necessidade de nós crescermos, a necessidade de nós sermos mais responsáveis por nós, de pararmos de pôr o nosso poder nas mãos dos outros e começarmos a entender que está na hora da maturidade, está na hora de chegarmos à maioridade e crescer e sermos responsáveis por nós próprios, ok? Então, reparem aqui, esta questão das falências em massa que vão acontecer e que vão levar, de alguma forma, a toda esta recessão económica, a necessidade da reforma financeira, vão trazer, com certeza, questões ligadas com fome, ok? E pessoas que vão ter dificuldades, mesmo até na própria alimentação, e, portanto, faz sentido que parte destes subsídios que o governo vai ditar ao povo, ou às pessoas, vão ser para desenvolver a tecnologia no sentido de alimentar o povo. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a tecnologia utilizada no setor da alimentação de uma forma um bocado descontrolada. Então, reparem, o que é que poderá acontecer aqui? Desenvolver da tecnologia, como é o caso daquelas questões da geneticamente modificado, dos produtos sintéticos, aquilo que eu chamo da comida Frankenstein, ok? Que vai ser aquele género de situação em que nós temos uma impressora 3D a imprimir um bife, ok? E que nós vamos ter que comer aquilo porque não temos mais nada para comer, até porque, reparem, esta recessão está exatamente a dar cabo da distribuição de todos os bens em termos alimentícios que existem à face da terra. Nós já não estamos a conseguir fazer escoar o nosso produto para o estrangeiro com tanta rapidez como fazíamos antigamente, e aquilo que vinha do estrangeiro e que nós estávamos habituados a comprar, de repente já está a começar a escassear aos poucos, porque ainda temos muita gente a conseguir dar a volta à questão, mas aos poucos, cada vez mais se vai notando que falta os alimentos, que faltam as coisas, que faltam os bens à nossa volta, principalmente os bens alimentares, ok? Então é importante nós percebermos que esta pílula mágica em termos de alimentação que irá existir futuramente, não quer dizer que seja já no próximo ano, mas que vai começar a surgir, e eu sei que vocês devem estar a pensar que eu sou maluca, mas é como eu disse inicialmente, isto são visões de futuro, nem sempre nós estamos preparados para elas, basta apenas vocês começarem a observar, principalmente mais para o fim do ano, o que é que vai estar a pairar nas vossas lojas dos supermercados, isto se vocês conseguirem chegar aos supermercados, não é? Porque a tecnologia também lá vai chegar, não só à questão de manipular geneticamente os alimentos, como também de manipular a distribuição desses mesmos alimentos. E esta questão do vírus que tivemos já nos mostrou que ficamos muito limitados, e daqui até nós termos uma aplicação no nosso telemóvel que faça as compras, ou um robô que receba as compras por nós, ou que vá comprar por nós, é um instantinho, ok? Não vai demorar assim tanto quanto isso. Eu acho que, no meu entender, até 2026 nós vamos ter aqui uma revolução tecnológica tão grande que realmente vamos ficar espantados. E não é muito difícil de entender isto, basta nós olharmos para os nossos avós e percebermos que eles nunca imaginariam que de alguma forma poderiam comunicar através de um telemóvel para o outro lado do mundo com a facilidade que nós comunicamos hoje em dia, não é? Então reparem que não é assim tão difícil que a tecnologia evolui, cada vez ela está a evoluir mais rápido, para que nós tenhamos nas nossas mãos estas comidas modificadas e estas distribuições todo super automático. E é claro que vai haver pessoas que vão dizer espetacular, fantástico, maravilhoso, então agora não tenho que sair de casa, não tenho que me chatear, nem tenho que cozinhar, que bom, ok? Mas não sei se será assim tão simpático quanto isso, vai depender depois também do tipo de maneira como nós formos lidar com esta questão. Mas sim, nós podemos contar com os robôs que vão cozinhar para nós, aliás não é novidade nenhuma, já vi um vídeo sobre isso, um robô que se adapta na parte de baixo do armário da cozinha e que cozinha para nós com os ingredientes que estão lá disponíveis e que nós lhes colocamos, mas quiçá no futuro até nem sequer precisamos pensar nesses ingredientes porque o robô trata disso sozinho, ok? Então haverá, não quer dizer que não vai haver restaurantes e não vai haver chefes e não vai haver comida mesmo propriamente dita, mas o futuro será exatamente esta questão tecnológica a tirar-nos o trabalho e a deixar-nos as coisas todas muito mais leves. O que é bom, obviamente, mas que teremos que ter atenção quando estamos a falar, principalmente em relação àquilo que eu chamo das comidas Frankenstein, que não são propriamente as mais saudáveis. Mas, em contrapartida a isso, nós também podemos ver o lado positivo em relação a esta questão da alimentação. É que nós temos, neste momento, ao nosso dispor, um montão de tecnologia que nós podemos utilizar exatamente para entrarmos no ramo da agricultura de uma forma muito mais sustentável, que é exatamente isto que nos pede este Saturno. As limitações que possam existir, principalmente no corte dos alimentos e na tal fome que eu falava, são apenas um incentivo para nós lidarmos um pouco mais com esta questão da tecnologia ligada à agricultura e ligada à cultura
mesmo dentro da nossa própria casa. Aquela coisa de plantar na varanda ou no quintalzinho dos fundos é uma coisa que vai ser extremamente útil, principalmente quando a comida começar a escassear e nós precisamos nos virar para qualquer lado, ok? E também o contacto com o vizinho do lado ou com a pessoa lá do fundo da rua que tem um quintal e que consegue produzir algumas coisas, ou com o produtor mais local que de alguma forma poderá estar disponível para nós. E como eu dizia, as tecnologias podem ajudar bastante a que estas situações das culturas se desenvolvam mais rapidamente e com mais condições e com muito mais resultados do que aquilo que a gente poderia imaginar, ok? Então será uma virada um pouco mais para aquela questão da permacultura, a cultura biológica, e se nós aproveitarmos esta energia de tecnologia exatamente para levarmos para este futuro mais saudável em termos de alimentação, será muito melhor do que se nós deixarmos e contribuirmos exatamente para que tudo que é comida Frankenstein e coisas mais estranhas possam vir parar aos nossos pratos e dentro do nosso corpo, ok? Então era importante nós prestarmos atenção a esta questão principalmente que tem a ver com a alimentação e também, obviamente, a distribuição dos utensílios ou dos alimentos e, como eu dizia, a compra online vai ser uma coisa muito comum, mas o irmos ali buscar à pessoa que está no fundo da rua ou perto de nós será mais fácil, não é mais fácil, será melhor, mais sustentável para nós em termos futuros, ok? O que não quer dizer que essa pessoa, se for um pequeno produtor, não tenha um site na internet e nós não possamos encomendar e não possa vir trazer a casa, mas de alguma forma os produtos naturais seria importante que nós aproveitássemos esta tecnologia para os pôr no nosso prato e no nosso corpo, porque eles vão fazer falta, principalmente em termos de saúde, que nós já vamos falar um bocadinho mais à frente, ok? Quando falamos em relação a questões de comida ainda, era importante lembrar-vos uma ideia aqui que eu acho que pode ser bastante interessante em termos futuros, que é aquela frase, já que o Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então é a questão de tentar encontrar restaurantes sobre rodas, ok? Então os restaurantes que vão ter com as pessoas e não as pessoas que vão ter com os restaurantes, ok? E sempre, como eu dizia, com produtos naturais será muito melhor, porque produtos artificiais já tem o supermercado, se nós pudermos primar pela diferença, com certeza que teremos outro público que estará interessado na sua saúde e no seu crescimento sustentável. Será, como eu dizia, que todas as empresas, mas estamos a falar aqui no caso das empresas alimentares e distribuição, a presença online é muito importante e a criatividade, como sempre, é palavra-chave para esta era, para esta situação do aquário. Quanto mais criativos nós formos para dar a volta à situação, melhor. Até porque Saturno em cima do aquário vai restringir, vai dar muitas leis, vai dar muitas exigências, muitos impostos também, até porque quando as coisas começam a crescer, obviamente que o Estado também vai querer arrecadar a sua parte. E, portanto, é preciso ter aqui alguma atenção e usar a criatividade para não deixar-se sucumbir por todas estas exigências em termos de estatais que possam acontecer e termos um bocado mais de cuidado para podermos tirar partido desta situação sem sermos comidos, engolidos por esta questão do peso da máquina, da burocracia, das leis e das regras e de tudo aquilo que normalmente a gente costuma ver que tem a ver com a máquina pesada do Estado, ok? Será interessante nós juntarmos o melhor dos dois mundos, ou seja, se nós trouxermos a tecnologia, ao mesmo tempo trouxermos a natureza, nós vamos conseguir chegar muito mais longe, nós vamos conseguir ter, como eu dizia, o melhor dos dois mundos e a trazer algo mais de benefício para nós. Outra coisa também muito interessante que vem na continuação desta circunstância é falarmos da habitação, ok? A habitação é algo que também vai ter aqui uma mudança bastante radical, até porque nós estamos a ser empurrados para a questão das tiny houses, as casas pequeninas. Aliás, basta vocês olharem para a China, que é neste momento a potência mundial, que está muito mais evoluída em termos tecnológicos e não só a questão da tecnologia, mas a tecnologia a ser utilizada por toda a gente, ok? Nós temos as câmaras de vigilância, nós temos as pessoas a morar em casas pequeniníssimas que puxa daqui uma coisa, sai dali outra coisa e vem a cama para o outro lado e vai a mesa para ali e aquilo num espacinho minúsculo consegue ter imensas coisas, o que não quer dizer que não seja interessante, até porque se as pessoas querem viver na cidade têm que ter os seus espaços reduzidos porque senão não cabe toda a gente, mas há aqui uma outra situação muito interessante em relação a esta ligação, principalmente do Saturno com o Urano em Touro,
que tem a ver com de alguma forma, nós irmos morar para o campo, ok? Nós irmos morar para um sítio que seja menos poluído, mais natural, mais de acordo com aquilo que o nosso corpo precisa para se sentir bem. Menos stress, mais calma. E sempre porque podemos utilizar aquela questão do trabalho online e cada vez mais facilmente vai ser de podermos trabalhar em casa e não precisarmos nos deslocar especificamente para o nosso trabalho. Assim como também na própria situação da habitação, é muito importante, se tu és uma pessoa que tens algum género de empresa ligado com a construção civil, de alguma forma, tentar procurar os materiais locais, porque aquela questão da distribuição e das dificuldades na distribuição vai acontecer, lembrando que tudo precisa ser testado agora, não é? E cada vez mais, com esta questão dos vírus, cada vez mais vai ser necessário ver aqui o teste disto, o teste daquilo, certificado daquilo, certificado do não sei o quê, e a dificuldade em fazer, transportar os materiais, por isso utilizar os materiais locais é algo extremamente importante, obviamente que sempre ligado com a tecnologia, que é uma das palavras-chave para esta era do aquário, e que de alguma forma te vai permitir conseguir chegar a estas situações mais futuristas e vanguardistas que vão beneficiar a construção da casa. Muitas vezes as casas que nós vamos ter vão ser casas sustentáveis, vão ser casas mais rápidas de se construir, como por exemplo a questão dos pré-fabricados e outros assim do género, e que de alguma forma estarão mais de acordo com a natureza. Mas obviamente que, não é, como eu dizia, há sempre os dois revés, não é? As duas situações. Nós temos as pessoas que vivem na cidade e que de alguma forma estão naquelas casas pequenininhas e todas cheias de stress, e as pessoas que de alguma forma estão a começar a pensar que o campo também será uma solução e voltar para o campo, mas agora com muito mais conforto, com muito mais tecnologia, para que se possam sentir bem. Portanto, este êxodo em relação, aliás, este êxodo citadino, antes era o êxodo rural, né? Agora é o êxodo citadino, que irá acontecer, para mim parece-me ser extremamente benéfico. Obviamente que, mais uma vez, o Saturno, que tem a ver com o governo e o Estado e todas aquelas burocracias, também vai começar a entrar em cima dessas questões, não é? A taxar, já que as pessoas querem ir para o campo, então vamos lá criar aqui os impostos, vamos lá criar aqui todos os IMIs e todas aquelas impostos que nós vamos ter que pagar em relação à terra, em relação à habitação, em relação a todas as coisas que estamos a fazer que sejam fora da cidade, ok? Normal que isso aconteça e por isso, mais uma vez eu digo que é importante nós usarmos da criatividade para sabermos dar a volta à situação e conseguirmos de alguma forma não ser afetados ou não tão afetados em relação a essas leis, esses impostos, essas imposições que virão em relação a nós. Em relação a outras profissões que possam existir, de alguma forma geral é sempre importante nós lembrarmos que a tecnologia vai estar a substituir as pessoas, ok? Vai ser muito fácil para uma pessoa adquirir um robô que vai fazer aquilo por si e que não precisa de fazer, ok? Então, por exemplo, se estivermos a falar numa profissão tão simples como ser cabeleireiro, ok? Daqui por algum tempo provavelmente teremos o robô que lava as cabeças, o robô que pinta o cabelo, o robô que faz tudo e mais alguma coisa. E por isso, o mais interessante para quem realmente gosta destas coisas ligadas com a beleza e a estética é dedicar-se muito mais a ensinar, a transmitir a informação do que propriamente a fazer, ok? Até porque no futuro será muito mais o self, ou seja, vamos fazer a nós próprios e, portanto, as pessoas deixarão de ter tanto esta capacidade de estar disponível para fazer para os outros, ok? Então o interesse será em ensinar para que a pessoa esteja educada e para que ela possa escolher o melhor para si. Nem que seja escolher o melhor robô, nem que seja escolher o melhor produto, ok? Mas é importante que a pessoa esteja informada, então esta questão da informação é algo que é extremamente importante. Claro que eu não estou a dizer porque todas as pessoas têm a profissão, de repente vão virar apenas para a informação, não, obviamente também durante algum tempo ainda estarão disponíveis para fazer as próprias coisas, mas era importante que tu não pusesses os teus ovos todos na mesma cesta, começa a pensar para além daquilo que tu estás a fazer, se tu também não podes criar a tua presença online, a tua presença tecnológica, a tua autoridade digital, para que de alguma forma tu possas ensinar as pessoas para que elas possam escolher os melhores produtos, os melhores serviços e com certeza serão os teus serviços, ok? Outra coisa muito interessante que eu queria falar com vocês aqui em relação a esta situação das profissões é que os técnicos de robôs é algo que vai ser muito forte no futuro, ok? Porque se vamos ter tantos robôs, vai haver de certeza dificuldades e, portanto, é necessário, quanto mais não seja, criá-los e depois mantê-los, ok? Então, os técnicos de robôs, que se apostares nesta questão informática e cada vez mais as profissões ligadas com a informática estarão avante, né? Estarão em voga, portanto, era importante que tu também lidasses mais com
com isto, aprendesses mais sobre esta questão informática e isto será uma profissão do futuro, com certeza. Aliás, não é só para esta profissão que é importante aprender tecnologia, para ti que estás aí a achar que a tecnologia foi só agora quando estivemos na quarentena para fazer comunicação com outras pessoas, podes esperar sentado, pé vais descansar, porque a tecnologia vai voltar outra vez em força e com certeza será aqui nesta passagem de ano, de dezembro para o janeiro e para o fevereiro, que de alguma forma, por algum motivo, alguma situação que aconteça, provavelmente, novamente, um lockdown ou não, ou outra questão também, mas isso não estou aqui a fazer adivinações, mas sim existirá aqui uma necessidade de nós voltarmos outra vez a pegar na tecnologia cada vez mais forte, até porque esta é a era da tecnologia e, portanto, se tu achas que ainda não estás para aí virado, é bom que penses duas vezes, porque é importante que tu saibas tecnologia para te poderes safar no futuro, caso contrário vais ficar para trás e com certeza poderás não conseguir sobreviver a esta nova era, ok? Então é importante que tu aprendas tudo que tu possas sobre tecnologia e informação. E a informação é outra área também muito importante que eu queria que tu não te esquecesses. Porquê? Porque quando nós estamos a falar no futuro e estamos a falar em tudo que seja muito mais digitalizado e robotizado, a pessoa vai precisar de saber escolher, porque senão é enganada com mais facilidade, ok? Com certeza que dentro das questões dos robôs também vai haver aqueles que são os melhores e aqueles que são os piores e com certeza tu também poderás te enganar em relação a essa circunstância, então quanto mais informação tu tiveres sobre as tecnologias e não só sobre os produtos que tu queres comprar, os serviços que tu queres contratar, melhor. Portanto, esta é a era da informação, esta é a era da aprendizagem, da sabedoria, então nós temos mesmo que trazer essa sabedoria para nós. Então cursos, formações, workshops, é uma coisa que será muito importante tu fazeres e tu realizares, obviamente, se estás nesta área da formação e mesmo que ainda não estejas, mas tens algo para ensinar ao mundo, é algo que nós podemos trabalhar agora aqui nos próximos tempos, porque realmente vai ser extremamente benéfico a questão da informação. Obviamente que a informação não chega só em relação às nossas aprendizagens, quem me dera, a informação chega também através dos mass media e claro que os mass media vão continuar, fui uma boca para a verdade, vão continuar a controlar o povo porque no fundo acabas por ter a informação que os donos do mundo querem que tu tenhas, obviamente, não é? E tu continuas a ver, quer seja notícias, quer seja filmes, quer seja séries, quer seja telenovelas, seja lá o que for, daquilo que os outros te querem transmitir e não a tu escolheres a ti próprio. Agora, o que acontece aqui com esta entrada da era de Aquário e os planetas em cima de Aquário é que nós vamos ter, já estamos a ter, a difusão de canais alternativos, dos média alternativos. Nós temos hoje em dia os canais no YouTube, mas temos outras plataformas que surgirão e que darão voz ao povo, obviamente que sempre reprimidas, como estão a acontecer agora também neste momento e continuarão a estar, reprimidas porque não interessa também saber a verdade, não é? E por isso é que continuamos a ter estas proliferação em relação a estas situações de pessoas que estejam a dar informações alternativas, mas sempre com o corte em cima, com a sanção, com a censura, de forma a que as pessoas tenham alguma dificuldade na sua liberdade de expressão, ok? Agora, o que acontece é que não é possível calar o mundo inteiro e quanto mais pessoas estiverem a duvidar daquilo que a televisão nos passa, que os jornais lhes passa e estiverem mais a abrir o olho para tentar perceber coisas noutros prismas, noutros alcances de inteligência, convém fazerem-no porque estarão mais bem informados e conseguirão proteger-se melhor, ok? Obviamente que será importante que tu, de alguma forma, dês espaço a estas alternativas, mas lembra-te que as alternativas vão estar aqui como gotas de chuva, não é? Vão estar sempre aqui a pairar. Então é importante teres aquela seleção natural, porque a melhor sabedoria que tu tens é a sabedoria que está dentro de ti. É aquela que tu consegues observar, analisar, ponderar, ir verificar outro género de visão em relação ao mesmo assunto, para poder estar bem informado e para não te deixares levar por alguma questão que possas te estar a tentar influenciar negativamente, ok? Então era mesmo importante que tu abrisses os olhos e, como eu falei há bocado, a educação ajuda-nos imenso para que estas circunstâncias possam estar melhor, para que a gente possa conseguir tirar mais partido da informação que vem ter connosco. Em relação à educação, então repara aqui uma coisa muito interessante, que é assim, a educação sofreu um abalo muito grande agora quando estivemos a falar nesta questão da quarentena, porque as crianças deixaram de poder ir à escola, tiveram que ficar em casa, tiveram que ter aulas em casa e os professores, obviamente, que pensaram que estar online é a mesma coisa que estar presencial. Não todos, obviamente, não estou a dizer que toda a gente esteja englobado neste bolo, mas de uma forma geral, nós tivemos os professores aqui, ao ti, a tentarem
trazer para si o conhecimento tecnológico que já deveriam ter feito há 20 anos para trás, quando nós entramos aqui nesta era do aquário. Agora foi um bocado forçado, vai continuar a ser. Se tu és professor, lamento informar-te, mas esta situação vai continuar a acontecer, por isso era mesmo muito importante que tu aprendesses sobre tecnologia, desenvolvesses a tecnologia e desenvolvesses a tua criatividade. Olha, sabes, quando existia na Grécia Antiga aqueles professores tipo o Platão, o Sócrates, assim, que andavam a passear pelas ruas e tinham os seus discípulos atrás, lembras-te que nessa altura os discípulos pagavam diretamente aos professores. Não havia escolas, ok? As escolas eram criadas pelos próprios professores, cada professor tinha a sua escola. E quanto melhor era o professor, mais alunos tinha, mais ele ganhava. Então no futuro será uma coisa assim deste género, só que em vez de ser o professor a passear na rua e os alunos atrás, vai ser a tecnologia, ok? Então nós vamos ter os professores no YouTube ou em qualquer outra plataforma a ensinar, e cada vez mais as crianças não vão precisar de escolaridade obrigatória, vão precisar de, ou vão ter a vontade de aprender e vão atrás daquele professor que lhes der mais interesse, que lhes der mais estímulo para que eles aprendam e para que eles tenham resultados, que esta vai ser a principal situação. Nós vamos passar de um sistema em que o professor era o centro da educação e vamos passar para um sistema em que a própria educação, a própria sabedoria é que vai estar no centro. E por isso era importante que tu te modernizasses, que tu olhasses mais para a frente e tentasses perceber o que é que tu podes ser o mais criativo possível, como é que tu podes ensinar aquilo que tu queres ensinar aos teus alunos de uma forma empolgante, de maneira que eles estejam cativados e que queiram vir atrás de ti, porque com certeza já não vai durar muito tempo esta questão das escolas e dos alunos sentadinhos na carteira e o quadro e todas aquelas horas e horas de seca em frente aos professores. Atenção que eu não estou a dizer que seja para todos os professores, há professores muito bons, há professores que realmente se adaptaram muito bem e que já estavam à espera desta situação e ficaram todos contentes quando conseguiram finalmente levar a tecnologia e a sua sabedoria através da tecnologia aos seus alunos. No entanto, houve muitas pessoas que não conseguiram adaptar-se e por isso fica aqui o meu apelo para que é importante que vocês se deixem levar para esta questão da tecnologia e da criatividade. Caso contrário, nos próximos tempos pode ser bem difícil para vocês, ok? Não só para vocês, mas para quase todas as pessoas que não quiserem entrar na tecnologia, porque o mundo vai estar a ser lidado pela tecnologia e quem estiver para trás será aquele velho do Restelo que está a mandar vir, cujos navegadores não deviam entrar nas naus para ir para o outro lado do oceano, ok? Então, era mesmo importante que tu desenvolvesses estes teus conhecimentos em termos tecnológicos e de alguma forma te deixasses seguir em frente. Caso contrário, uma coisa que pode acontecer é as depressões, ok? Pode haver muita gente deprimido, muita gente a não conseguir lidar com a dura da realidade, ok? E de alguma forma a ficar um bocado sucumbido a todas estas imposições, a todas estas revoluções que estão a acontecer. E por falar em revoluções, é muito importante nós não nos esquecermos de uma coisa, que é, quando eu falava há bocado daquela comparação entre o pai e o filho, quando o filho fica mais adulto e começa a querer a sua própria independência, é normal que ele se revolte contra o pai. Portanto, é normal que nós vamos ver revoltas à nossa volta, ok? Quanto mais não seja, aquelas pessoas que começam a abrir o olho e que deixam de ver a televisão e começam a ver as informações dos meios alternativos e começam a descobrir coisas do arco da velha que estes donos do mundo andaram a fazer e andam ainda a fazer e que de alguma forma vai haver aqui uma revolta contra estas pessoas, contra este sistema, e isto quero-te lembrar que não nos leva a lado nenhum, ok? É importante o filho revoltar-se contra o pai, é importante o filho compreender que o pai fez aquilo que pôde, com a sabedoria que tinha e que ele agora vai poder fazer melhor. Portanto, não é através da revolta, não é através do medo que nós lá vamos, é através do amor, é através da compreensão, ok? Então, muito importante que não te esqueças disto, porque realmente existe aqui dois géneros de pessoas, ou aqueles que vão sucumbir porque não vão conseguir aguentar e entram em depressões e podem mesmo até falecer, e aquelas pessoas que vão entrar aqui em grandes revoltas e que vão estar contra o sistema e que isto está tudo mal e que temos que mudar e que de alguma forma também não vai beneficiar o nosso crescimento, ok? O importante é nós mantermos-nos no meio e nós entendermos que o amor é muito mais importante e principalmente o amor por nós próprios, ou seja, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pelo desenvolvimento da nossa criatividade, que de alguma forma nos vai dar a solução para nós resolvermos o problema que está a acontecer à nossa volta. Então, não é dizer mal, não é querer condenar, não é abafar, mas sim tentar encontrar algo completamente diferente que vá solucionar aquela questão e que nos vai deixar melhor que aquilo que estávamos antes, ok?
Então esta questão da educação é uma das muitas questões que vai também ser movimentada e ainda bem, porque realmente as nossas crianças têm muito mais inteligência e precisam de muito mais, agora que já temos a tecnologia tão avançada, poderão dar continuidade aos seus estudos de uma forma completamente diferente, que as faça estarem muito mais bem preparadas para o futuro e exercerem profissões que elas gostem, que lhes deem prazer e que de alguma forma as façam sentir felizes e as façam utilizar e desenvolver as suas capacidades, ok? Então é importante também não esqueceres esta questão aqui ligada com a educação, não só para os alunos propriamente ditos, não é, que eles estão na escola, mas para ti também que estás aí em casa e lembrar-te que esta é a era da informação e portanto tens que aprender, é importante que tu vás para a internet, procures coisas que sejam interessantes para ti, grátis ou a pagar, isso depois vai depender daquilo que tu quiseres, não falta informação, cada vez mais há pessoas a oferecer informação e tu podes ir recolhendo esta informação e podes ir criando aqui esta tua nova estrutura mental que depois vai permitir crescer, que depois vai permitir ver as coisas num prisma completamente diferente, ok? Portanto, esta questão da informação e do conhecimento é poder, não te esqueças disto porque é muito importante. Outro assunto importante que eu também queria falar contigo é a questão familiar. Então, repara uma coisa muito interessante, que é assim, Aqui há muitos anos atrás nós tínhamos aquela questão da família, o núcleo familiar, não é? Tínhamos o pai, ou o patriarca, ou a matriarca, não é? Que estava ali a lidar com a família, e depois tínhamos todos os outros descendentes que vinham abaixo e que estavam ali naquela pirâmide familiar, ok? Cada vez mais nós estamos a ver que as coisas já não estão a correr dessa forma, nós temos os casais a separarem-se com muito mais facilidade, nós temos as crianças a terem 2 pais e 2 mães, às vezes até mais, e estamos a ver a família de uma forma a ficar dissolvida, ok? No futuro, aquilo que existirá será o conceito da comunidade. Nós já não vamos ter a família como sendo o núcleo familiar, mas sim o grupo, o conjunto de pessoas que se junta com ideais iguais, com potenciais iguais e que de alguma forma se interage e se interajuda para que exista o crescimento. Então, a era de Aquário e estes próximos 2 anos tem muito a ver com as comunidades, tem muito a ver com nós já não estarmos ali tão ligados com aquela questão da família de sangue e estarmos muito mais ligados com a família do coração, aquela que tem a ver connosco, aquela com quem nós nos sentimos bem. Isto não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa família, isto não quer dizer que nós vamos condenar a nossa família, não, nós vamos aceitar, nós vamos continuar a ter interação, até porque é um modo excelente para nós crescermos. No entanto, é muito importante que não te esqueças que não podes ficar ali a matracar numa coisa que não é bom para ti, portanto, abre-te a outros conhecimentos, deixa entrar a comunidade ou entra na comunidade, em comunidades que possam dizer-te algo, que possam te fazer sentir bem e depois, quando tu estás bem, com certeza que poderás entrar em contato com a tua família num prisma completamente diferente, porque já não precisas deles, já não precisas de te sentir ali aprisionado àquela ideologia de família, mas estás de uma forma muito mais livre, muito mais liberal. E isto, a era do Aquário, tem muito a ver com esta questão da liberdade, com esta questão da comunidade e da igualdade entre todos. Portanto, o importante é também trabalhar um bocado esta questão da noção da família diferente, muito mais ligado com a comunidade. Outra coisa também muito importante tem a ver com a sexualidade. É verdade, as questões de sexualidade vão estar aqui também bastante ao rubro, aliás nós já estamos a ver muitas vezes essas questões, principalmente a questão do género, ok? E dos vários géneros que existem hoje em dia, acho que já existem pelo menos pontuados uns 70 géneros diferentes, então é importante que tu percebas que esta questão da sexualidade vai ser um bocado aqui confusão na nossa mente, enquanto nós não encontrarmos uma pureza em termos sexuais, em termos da nossa definição de sexualidade e da nossa definição de género, ok? Então é importante que as pessoas se elucidem bem, aprendam coisas, informem-se em condições, tenham algum género de contacto com pessoas que já tiveram a mesma experiência, principalmente quando estamos aqui a falar daquela questão do mudar de sexo, ok? É muito importante que as pessoas se informem bem antes de entrarem no facilitismo de chegar ali e fazer uma operação e já está, ok? Então é importante que a pessoa tenha conhecimento, se informe, perceba que é o seu corpo, perceba que é a sua essência, o seu ser e que de alguma forma é preciso desenvolver este conhecimento. Óbvio, como eu te disse, este impacto inicial é muita informação e a pessoa pode se confundir com muita facilidade, mas por isso é que te digo que é importante manter a calma, é importante estarmos em discernimento pessoal e a sabedoria nos vai ajudar imenso a conseguirmos lidar com estas várias situações mais complexas que possam existir em termos de sociedade. Se tu tens esta ideia ou conheces alguém que o tem, ajuda a pessoa a ser informada ou informa-te de uma forma geral, porque é muito importante que tu o faças com
consciência, que tu tenhas a certeza daquilo que tu queres na tua vida e para que tu possas ser feliz, obviamente, não é? Portanto, esta questão aqui da sexualidade do género, principalmente, será importante. A própria sexualidade em si também caminha para um sentido em que existirá muito mais liberdade, muito mais pureza, e atenção, não me levem a mal, porque eu não estou aqui a dizer que nós vamos andar aqui a trair toda a gente, ok? E que vamos andar com toda a gente. Aquilo que eu estou a dizer é que, em termos da nossa energia, nós estamos a caminhar para sermos mais puros, para sermos mais sábios, para sermos mais leves e para podermos trocar informações energéticas, em termos mesmo sexuais, com as pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, eu acho que uma primeira fase será a consciência da sexualidade, depois numa segunda fase será o experimentar apenas em monogamia com as pessoas que estão à nossa volta, e depois sim, mais tarde haverá esta abertura para podermos ter experiências sexuais com várias pessoas, mas sempre num prisma muito mais de pureza e não num prisma, como nós vemos hoje em dia, de traição. Até porque, reparem, uma das coisas que nós estamos a fazer muito é a trabalhar a educação emocional, ok? E aquela coisa dos ciúmes e das possessividades e essas coisas que é muito típico da era anterior, a era do vitimismo, não é? E estamos a entrar numa era muito mais consciente, uma era muito mais em que a pessoa cuida das suas emoções, desenvolve-se com as suas emoções e de alguma forma não se deixa afetar por estas questões que são mais mundanas, ok? E passam para um prisma superior, um prisma que existe, a transmissão da energia, mesmo até a questão do sexo tântrico, eu acho que se vai desenvolver bastante futuramente, mas vamos conseguir chegar muito mais longe do que isso, porque isso é apenas um patamar próximo, outros muitos se seguirão futuramente para que nós consigamos desenvolver então esta questão da ligação entre a família e entre a sexualidade das pessoas, ok? Outra coisa também importante que eu queria falar contigo tem a ver com a questão da justiça, ok? A justiça, no meu entender, olha, eu gosto desta fase aqui, deste vídeo, eu quero te dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, eu tenho um sonho, agora parecia já o Kennedy, não é? Eu tenho um sonho de que no futuro as pessoas conseguirão não precisar propriamente de que exista um tribunal e uma justiça para poder julgar os casos. As próprias pessoas terão a consciência de que se estão a atrair aquela situação para elas é porque há algo que elas precisam de aprender ali. E muito mais do que condenar é aprender com a situação para saberem lidar com ela e para saberem resolver a situação de uma forma muito mais pacífica, muito mais compreensiva, ok? Então é, por exemplo, aquela situação da pessoa que vai na rua e que vem alguém e quer assaltá-la e obviamente que agora isso não acontece, mas daqui por alguns anos provavelmente acontecerá aquela questão da consciência e a pessoa entender que, por exemplo, se ela está a ter alguém que está a violar a sua identidade, se está a aproveitar dela, é porque ela não se estará a aproveitar dela própria, ok? Então será muito mais fácil a pessoa não resistir, por exemplo, entregar a carteira e ir para casa pensar onde é que eu não estou a aproveitar a minha criatividade, os meus dons e preciso de o fazer na vida, por isso é que o universo me enviou aqui esta situação difícil para mim, ok? Então esta consciência de que nós já estamos a viver as experiências certas para o nosso crescimento e podemos aproveitar essas experiências para nos tornarmos seres melhores, é algo que vai estar cada vez mais potente nestes próximos tempos e por isso não quer dizer que a justiça não continue a existir, mas de uma forma completamente diferente, muito mais leve, muito menos burocrática, muito mais fácil de se conseguir resolver, porque os advogados e os juízes não vão estar ali a debater-se uns contra os outros para ver quem é que ganha a causa e quem é que ganha mais dinheiro, mas sim estão realmente interessados em ajudar as pessoas a entenderem-se entre elas e a criarem aqui uma questão mais de paz à nossa volta, ok? Obviamente que a tecnologia também vai estar aqui patente ligada com estas questões da justiça e espero eu que venha ajudar, porque neste momento ela está extremamente atrasada e burocrática, não é? Então será interessante nós percebermos que essa fase, a fase tecnológica, será algo que nos vai ajudar. Outra coisa também importante em relação à justiça, que eu já falei um pouco há bocado, mas que quero frisar novamente, é que nesta fase, principalmente o 2021, nós vamos ver muitos escândalos a sair cá para fora. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos de todo o género de situação que nós possamos nos lembrar e possível imaginários.
e realmente esses escândalos vão vir aqui à baila e a justiça terá que ser feita, ok? Então, como eu dizia há bocado, é muito importante que nós saibamos ter a consciência de não condenar, mas sim resolver as situações, ok? Obviamente que sempre existem experiências de aprendizagem para ambas as partes. Se uma das partes tomar consciência e tiver essa capacidade de aprender, fica mais fácil para que a outra também tome consciência e também aprenda, ok? Então, principalmente quando nós estamos a falar então aqui nestes senhores do mundo, nestes tais satânicos, como se costuma dizer, aqui existe muita coisa que vai vir ao de cima, de coisas erradas e muito mais que estiveram a acontecer para trás. E se vocês quiserem saber mais sobre isto que eu estou aqui a falar, não vou estar aqui com muitos pormenores, mas vou-vos deixar aqui embaixo nos comentários um canal do YouTube que vocês podem seguir, que tem muita informação em relação a esta questão, mas que, como eu dizia, como é o título deste vídeo, não é? O último sopro da besta. Portanto, neste caso aqui, nós vamos ver nestes próximos anos a tentativa destes donos do mundo de à força voltarem a ter o poder nas suas mãos, mas a não conseguirem isso, porque no fundo nós estamos todos a evoluir e, portanto, não há como parar a evolução da humanidade, ok? O importante é nós atravessarmos esta mudança de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais dócil e meiga e amorosa, de propriamente andarmos aqui em revoluções, em revoltas, em mata este, mata aquele, condena este, condena aquele, porque no fundo isso não nos vai levar a lado nenhum, ok? Então o importante é realmente nós estarmos aqui nesta posição do sim, a justiça vai ser feita, mas a justiça dá aprendizagem para ambas as partes, porque se eu estou a atrair aquilo para mim, neste caso a humanidade está a atrair para si a situação ligada com estes donos do mundo, é porque de alguma forma nós estávamos a precisar daquilo, é porque de alguma forma nós não estávamos adultos o suficiente para viver as nossas vidas e permitimos com que estes paizinhos tomassem conta de nós e fizessem aquilo que eles achavam que era o mais correto para a nossa existência, ok? Agora não é condenar o pai, agora não é condenar estes donos do mundo, é perceber que este é o último fogo que eles estão a ter e que de alguma forma nós estamos a crescer, já não vamos continuar a precisar deles e, portanto, eles aos poucos vão começando a desaparecer, ok? Então é importante esta questão da justiça e, como eu te dizia, o meu sonho com certeza se concretizará, nem que ainda demore bastante mais tempo do que simplesmente o 21 e 22, mas lá chegaremos também, ok? Em relação à cultura, ora bem, então é assim, existirá aqui uma questão bastante interessante que tem a ver com a criatividade, tal e qual como eu já disse anteriormente, esta é a era da criatividade, esta é a era de trazer cá para fora todas estas ideias revolucionárias e futuristas que estão dentro de nós, mas obviamente que o Senhor Saturno é um planeta que trava, que limita e portanto poderá haver aqui umas certas restrições, principalmente quando as pessoas estiverem a ir longe demais dos padrões da sociedade e haver aqui uma certa castração, mas de alguma forma é importante perceber que a criatividade não pode ser parada, portanto, mesmo que ela seja tolhida em alguma forma, há sempre a maneira de dar a volta de uma outra forma diferente e conseguir fazer com que a criatividade salte cá para fora na mesma, ok? Então este é que é o verdadeiro desafio, é o desafio à criatividade, mesmo quando ela é reprimida, e a questão da cultura, no meu entender, haverá aqui uma certa repressão, aliás, nós já vimos isto agora com esta questão da quarentena, porque todos os espetáculos foram cancelados, tudo quanto é artista está com algumas dificuldades também, porque na realidade ou se está pela internet e se está a safar bem, ou se não estava na internet teve que ficar, ou então realmente sucumbiu, ok? Então é importante que a pessoa perceba que no futuro nós vamos ter hologramas, ok? Nós vamos ter o cantor a ir à casa da pessoa, holograficamente, obviamente, ou então a pessoa a dirigir-se a um estádio também holográfico, ok? Portanto, será uma coisa completamente diferente, muito mais tecnológico, mas que de alguma forma poderá permitir com que a cultura se desenvolva. Nesta fase existe então este travão para que realmente a tecnologia tome conta desta questão da cultura e de tudo aquilo que nós possamos trabalhar em termos de criatividade, por isso não resistas, se tu és artista, se tu trabalhas com algo que tenha a ver com criatividade, não resistas a esta mudança, entra no mundo da tecnologia porque vai ser extremamente benéfico para ti, ok? Lembra-te, holograficamente no futuro tudo vai ser possível e, portanto, não penses que é só público, é só ali a plateia à tua frente física que vai resultar. O mundo digital é algo que te pode fazer crescer e pode te fazer chegar ao mundo inteiro, ok? Porque tu consegues transmitir a tua informação, seja da música, seja da arte, seja da beleza, seja o que seja, tu vais conseguir transmiti-lo através da internet. Obviamente que neste momento, principalmente quando estamos a falar em sonoridade, ainda não está muito desenvolvida, mas vai ficar, até porque havendo novamente aqui um travão grande em termos de movimentação das pessoas,
Claro que vamos ter que desenvolver cada vez melhor esta questão da tecnologia e a música, ou o sonoro, será algo cada vez mais popular em termos futuros, porque realmente a tecnologia irá acompanhar e irá trazer-nos situações que nós nem nunca imaginaríamos que poderia nos trazer algo assim tão bom, tão sonoramente agradável, ok? Portanto, aguarda e não te esqueças, informatiza-te, vai para a tecnologia, está na pole position, não fiques para trás, porque senão esta situação da era do aquário não te vai beneficiar, ok? Tu que és artista, põe a tua criatividade em prática, mas sempre ligado com a tecnologia, porque é isso que te vai trazer um futuro mais saudável. Por falar em saudável, vamos falar sobre a saúde, ok? Vamos falar primeiro um bocadinho sobre a questão da segurança social, ok? Porque a segurança social tem a ver com a saúde, como vocês sabem, é algo por onde a gente desconta durante praticamente toda a nossa existência em termos de trabalho e que depois no fim supostamente teríamos ali uma reforma. Obviamente que não é só isso, também estamos a falar em relação à nossa saúde de uma forma geral do dia a dia, os hospitais e todos os médicos e medicamentos que são necessários, mas também estamos a falar em relação a esta questão da própria saúde em si. Então repara que é uma coisa interessante nós percebermos que a saúde vai ser marcada por questões tão graves quanto estas que aconteceu agora com este vírus, muitos outros se seguirão e, como tu reparaste, se realmente tivesse existido uma verdadeira pandemia, ou seja, se realmente metade da população mundial tivesse sido afetada por este vírus, nós não iríamos nem por sombras ter capacidade para poder dar auxílio às pessoas que estavam doentes, ok? Então repara que há aqui um ruir de uma ideia de que o médico e o hospital me vai salvar, ok? Há aqui uma necessidade de substituir este pensamento por eu tenho que ter consciência do meu corpo, eu tenho que saber cuidar de mim, eu tenho que estar a fortalecer o meu sistema imunitário para este ou qualquer outro vírus que venha futuramente ou qualquer outro género de ataque externo eu possa estar imune a essas situações, ou pelo menos muito mais protegido para isso, ok? Obviamente que a tecnologia também vai estar aqui presente nesta situação, nós vamos ter os robôs a substituir os médicos, nós vamos ter os drones a ir ter com as pessoas quando elas precisam de auxílio, nós vamos ter toda uma panóplia de medicina muito mais tecnológica que está a ser desenvolvida, mas principalmente eu queria te lembrar que vai existir aqui a necessidade da pessoa ter a consciência do seu próprio corpo, ok? Obviamente que a tecnologia cada vez mais de ponta vai estar presente, aliás, já está presente, nós aqui ainda não estamos a ter grande capacidade de estar em contacto com ela. Por exemplo, eu tive há relativamente pouco tempo contacto com o conhecimento de uma máquina que existe, que foi desenvolvida para os astronautas, quando estavam no espaço, uma vez que não tinham hipótese de ter consultas com os médicos, de poderem utilizar no seu próprio corpo. E basicamente o que esta máquina faz é uma questão bioenergética, ela equilibra todas as células do nosso corpo, ou pelo menos aquela célula, aquela parte onde ela estiver a ser manuseada, e que cria este equilíbrio e cria a resolução da situação. Então, por exemplo, se tu caíste e magoaste, podes passar a máquina em 20 minutos, fica tudo bem, já não tens problema absolutamente nenhum. E eu sei que isto parece um milagre, mas não é, existe realmente. Também se estás interessado nesta situação, eu vou deixar aqui em baixo um vídeo sobre esta máquina específica que se chama Cenar Therapy e que foi criada obviamente pelos russos para os astronautas e que hoje em dia já está à disponibilidade de toda a gente, e se tu não tens esse conhecimento, vais passar a tê-lo, porque eu vou-te passar essa informação, mas cada vez mais te digo que é importante estar atento a esta tecnologia, desenvolveres os teus conhecimentos, aprimorares a tua sabedoria para estares ao ponto desta tecnologia que te pode ajudar a curar muitas doenças que até aqui diziam que eram completamente incuráveis, ok? E não só esta situação, mesmo até a própria terapia mais energética vai estar muito em voga. Aliás, já começa a estar, mas ainda é um bocado restrito, ainda nem toda a gente tem acesso a esta informação, mas no futuro toda a gente assim o terá, ok? A saúde biométrica, ou seja, o cuidar do equilíbrio do corpo humano, o equilíbrio das células, o equilíbrio das vibrações, é algo que vai acontecer, já está a acontecer. Os cientistas já descobriram sons que conseguem aniquilar as células malignas e deixar bem as células benignas, ok? Então é algo que pode revolucionar completamente este mundo da saúde, é algo muito mais à frente e que já está aqui a acontecer, mas porque tu não tenhas conhecimento, existe, e eu vou deixar aqui mais para tu poderes ver na descrição deste vídeo esse mesmo informação sobre esse aparelho, assim como ele, muitos outros estão também a
a ser desenvolvidos, é uma questão de nós termos mais contacto e a tal da informação é extremamente importante para nós podermos utilizar, ok? Até mesmo as terapias alternativas vão estar extremamente na moda. Aliás, eu acho que o que está a acontecer este ano e vai continuar a acontecer do próximo ano é um boom nestas terapias. As pessoas vão procurar as coisas como o Reiki, as terapias multidimensionais, mesmo o Shiatsu, a medicina chinesa, ligado neste caso com a acupuntura, etc. Portanto, muita gente está à procura e está a haver um boom muito grande. O que tu tens que ter atenção, e atenção se tu trabalhas com esta área, tens de ter atenção porque o Saturno a passar aqui em cima vai limitar, ok? Vai começar a perguntar, mas quem és tu para poder estar a exercer uma situação de saúde? Onde é que está o teu certificado? Estás registado não sei onde? Ou estás a pagar os teus impostos, entre as coisas todas? Portanto, isto vai começar a estar muito em voga agora nos próximos tempos e por isso eu te aviso que é muito importante que tu estejas perfeitamente legal, com todos os certificados, com todas as coisas direitinhas, para que não sejas comido ou apanhado nesta situação deste Saturno das restrições. E até por um lado é interessante que esta questão aconteça, porque realmente com este boom todo as pessoas de alguma forma vão poder escolher ou vão estar à mercê de quem sabe um pouco mais, mas quem não sabe ainda tudo, ok? Então podem perfeitamente ser enganadas, só que lembrem-se que nós não podemos estar mais naquela ideia do paizinho que nos vai salvar, ok? E o Estado que exista um certificado para alguma coisa. A própria pessoa vai ter que saber mais sobre o assunto, se informar melhor para saber qual é o melhor profissional a que se deve dirigir. Quanto mais não seja, aqueles profissionais que vão ter resultados são aqueles que vão ter mais pessoas a consultarem-se com eles. É a mesma coisa que os professores, ok? Os professores que terão também os melhores alunos são aqueles que serão os mais cotados. Aqui em termos de saúde será igual. Os médicos não serão simplesmente aqueles que passam prescrições de remédios que nós temos que tomar, mas sim aqueles que vão curar as nossas situações ou pelo menos vão nos ajudar a entender os nossos problemas e a curá-los, ok? Portanto, era importante que não te esqueceste desta questão em relação a esta situação da limitação que pode existir nos próximos tempos. É sim para nós obedecermos estas questões e não ficarmos fora da lei. No entanto, nós temos que saber que é o povo que tem que ser educado e não propriamente nós que temos que ser os salvadores da pátria, ok? Se tu és médico de medicina alternativa, lembra-te que o poder não pode estar nas tuas mãos, tem que estar na mão do paciente. Tu és o facilitador da cura da pessoa e não o salvador da pátria, ok? Então lembra-te, nesta posição, com certeza tu avançarás muito bem. A Era do Aquário vai-te ajudar a que tu tenhas muito sucesso na tua vida, mas enquanto tu continuares naquela ideia do que eu salvo os meus pacientes, podes esperar sentado porque de pé vais-te cansar, porque esta era não te vai ajudar a que tu consigas seguir avante, ok? Mas ainda voltando àquela questão da segurança social, quero-te lembrar que todos nós descontamos então para esta tal segurança social, mas nós não vamos ter acesso a ela, ok? Pelo menos as reformas e tudo aquilo que nós achávamos que seria nosso direito em termos de saúde vai começar a ficar muito cortado a partir do próximo ano. O Saturno em cima do Aquário vai trazer esta restrição, vai trazer exatamente também por causa daquela situação económica que te falei anteriormente, logo no início deste vídeo, vai trazer aqui restrições muito fortes e nós temos que estar atentos a esta questão e perceber, mais uma vez, que a responsabilidade do nosso futuro está nas nossas mãos. E não é descontar para a Segurança Social que nós vamos achar que vamos ter uma reforma no fim do ano, aliás, no fim da vida, aliás, porque já em anos anteriores nós vimos grandes cortes em relação a esta situação e pessoas que achavam que iam ter não sei quanto de reforma e de repente passaram a ter muito menos, ok? E portanto, esta questão do teu futuro tem que estar nas tuas mãos, ok? Então os planos de poupança, reforma, tudo aquilo que tu possas fazer para segurar o teu futuro, é muito importante que tu o faças e que não estejas a contar, como eu costumo muitas vezes dizer, com o ovo no cu da galinha, porque isto não é uma coisa que poderá acontecer tão bem quanto tu estás a imaginar. Obviamente que tu me vais dizer, olha, ainda falta muito tempo para isso acontecer. Não será assim tanto quanto isso. Lembra-te que em 2024 o Plutão vai sair de cima de Capricórnio e, portanto, aí será mesmo o deadline final. Mas já neste fim de ano, o início do próximo, tu vais ver com o Saturno e o Júpiter a entrar na constelação de Aquário que muitas revoltas vão haver aqui, que muitas mudanças vão acontecer e que muita gente vai ficar prejudicado com isso, ok? Portanto, assegura-te de que tu estás a cuidar do teu futuro e não estás a deixar esse futuro nas mãos de ninguém, ok? Importante lembrares dessa situação. Agora,
Outra coisa que eu também queria lembrar é que para o próximo ano nós vamos ter muitas coisas ligadas com esta situação dos vírus, ok? Então testes e certificados de saúde é a coisa mais normal do mundo, ok? Quase ninguém vai poder mexer-se sem fazer o teste e sem ver se realmente a temperatura está bem ou tem o vírus ou não, ok? E muitas vezes vai acontecer o bullying social por causa desta situação ligada com os vírus, ok? Aliás, nós vamos ter também o que eu chamo dos polícias pessoais, ou seja, as próprias pessoas vão andar a policiar-se umas às outras. E porque tu não usas a máscara, e porque tu não puseste as luvas, e porque tu não desinfetaste as mãos, e porque olha aquele que está a fazer mal e aquele que não fez e não sei o que mais, ok? Então isto vai acontecer muito frequentemente e mais uma vez eu te quero lembrar que não é a situação externa que te vai proteger, és tu que te vais proteger de dentro para fora. Quando fazes uma boa alimentação, quando tens consciência do teu corpo, quando fazes exercício físico, quando aprendes sobre saúde, quando desenvolves tudo aquilo que tu precisas para te sentir bem e para estar bem, é que tu realmente estás protegido. Não é uma máscara, não são luvas, não é desinfetantes que te vai proteger. Aliás, obviamente que podes ter estas medidas também, mas não é só isso que te vai proteger. Não vais precisar de muito mais consciência do teu corpo, muito mais saúde dentro de ti para tu realmente poderes dar a volta a esta situação, ok? Claro que agora esta circunstância é aquilo que está mais à mão, mas nós não podemos esperar que eternamente as máscaras e as luvas e os desinfetantes consigam resolver os problemas de saúde, portanto é importante que nós começamos já a trabalhar esta questão de fortalecer o sistema imunitário, estar bem com o nosso próprio corpo, desenvolver-nos, principalmente desenvolver-nos dentro da cabeça, porque é a cabeça que comanda o corpo e, portanto, como já dizia o nosso amigo, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, ok? Portanto, é importante que tu dentro desta circunstância possas utilizar bem esta questão para não cair tanto nesta maluqueira dos testes e dos certificados de saúde, etc, etc, que é mais uma situação que vai fazer com que o governo controle, os donos do mundo controlem e estejam aqui a tentar, como eu digo, no seu último fôlego, a controlar as pessoas, ok? A questão da vacina, é assim, eu acho que o próximo ano não vai trazer a vacina, ok? Até porque é muito pouco tempo para desenvolver e mesmo que saia alguma coisa será apenas de testes, será apenas para tentar ver como é que funciona e não me parece que vai ter assim tanto resultado quanto isso, pelo menos não na minha ótica ligada com esta questão astrológica, ok? Nós tivemos este ano o Júpiter ligado com o Neptuno, portanto esta questão da proliferação em relação aos vírus esteve mais atenta. No próximo ano já não existirá esta ligação negativa, mas estas restrições todas vão fazer com que as pessoas estejam isoladas, vão fazer com que as pessoas não apanhem sol, vão fazer com que as pessoas estejam mais preocupadas com as proteções do que propriamente com o desenvolver do sistema imunitário. Portanto, é normal que continue a existir cada vez mais casos de problemas de saúde e cada vez mais as pessoas tenham que ter esta consciência do seu próprio corpo e desenvolver as suas capacidades, ok? Deixa-me só ver então se tenho aqui mais alguma coisa. Já sei, outra coisa importante que eu quero te dizer é que esta questão dos testes e não só, também todas as circunstâncias ligadas com os problemas de saúde, vai afetar tudo, ok? Inclusive o trabalho, ok? A pessoa só vai poder trabalhar se ela estiver testada e se ela souber que aquilo está a correr bem, ok? Se ela não está infectada e não tem problemas. Então, muitas pessoas vão ter dificuldade em conseguir ir trabalhar porque a toda hora vão ter que estar a fazer testes, a toda hora vão ter que estar a comprovar que não estão infectados e isso é uma coisa que é muito cansativo, ok? Portanto, mais uma vez te digo, a coisa mais importante que tens a fazer é cuidar de ti, ok? Dentro de ti é que está a solução. Outra questão ainda relacionada com esta situação do vírus e dos problemas de saúde é a deslocação das pessoas, ok? Há bocado já tinha falado em relação à alimentação que a distribuição vai ficar afetada, principalmente por causa destas questões financeiras, mas também os transportes vão ser mais difíceis de fazer, principalmente quando estamos a falar na circulação aérea, ok? Então, muitos testes para tu poderes circular, seja de onde for para onde for, o que vai reduzir as tuas viagens e vai fazer com que tu estejas muito mais num ponto local do que propriamente a viajar ou a fazer grandes deslocações, ok? Principalmente quando estás a passar de país para país, todas as regras vão ser muito mais apertadas e as pessoas vão ter muito mais dificuldade nesta viagem. Lembrando que isto é mais um modo de os donos do mundo controlarem os teus passos, não é? Até porque se tu viajas muito, contactas com pessoas de outros povos, tens uma mente mais aberta e isso não convém é mais difícil de controlar, ok? Então, como eu dizia, o tal último fogo da besta será numa questão de restrição, será numa questão de limitação, exatamente para que tu fiques ali confinado
determinado, mas se tu te lembrares que a sabedoria vai-te abrir a cabeça, vai-te abrir os horizontes, vai-te trazer algo maior para tu poderes explorar dentro de ti, nem que seja no próprio sítio onde tu estás, será bastante interessante que tu aproveites, ok? A questão da internet também é outra questão muito importante, porque no próximo ano pode haver também limitações em relação ao fornecimento da internet. Será pontual, não me parece que seja assim uma coisa muito alongada, mas pontualmente poderá haver cortes no fornecimento da internet para que as pessoas peçam um sistema mais funcional, ok? Para que as pessoas comecem a dizer que não está bem e que tem que ser desenvolvido algo maior. E lembro-te aquela questão do 5G, que está aí muito forte e que cada vez mais as pessoas, estando dependentes da internet, vão querer algo mais potente, mais potente e mais potente, e esta questão de que tem a ver com a sustentabilidade da nossa saúde em relação a estas situações de maior tecnologia que nos pode prejudicar, é algo que nós também temos que ter atenção, ok? Portanto, gostava que tu tivesse algum cuidado em relação a esta situação, ponderasses bem e verificasses se realmente precisas assim tanto desta questão da internet, na maneira como ela te está a ser entregue neste momento, e com certeza que haverá outras pessoas que vão ter outro género de ideias, nomeadamente cientistas, não é? Terão outro género de ideias para desenvolver algo que será ainda mais à frente. Eu gosto sempre de dar esta ideia, repara, as primeiras formas de comunicação que nós tivemos era a escrita, ok? Entretanto, tecnologicamente avançando, passamos para o rádio, ok? E quer seja a escrita, foi logo reprimida, passado algum tempo, não é? Quer seja o rádio, também foi reprimido, passado algum tempo, passamos a ter apenas as emissoras que eram regulamentadas. Depois passamos para a televisão, okay? A televisão também passou a ser logo regulamentada. Agora estamos na internet, e a internet neste momento ainda está assim um bocado livre, ok? Ainda estamos a poder mais ou menos fazer aquilo que nós achamos que é interessante para nós. Mas não vai demorar muito tempo até que esta internet deixe de estar assim tão livre e comece a ser de alguma forma assambarcada por estes tais senhores do poder e que de alguma forma restringam a nossa comunicação. Por isso é que eu acho que os cientistas ou algumas pessoas mais avançadas vão desenvolver algo ainda maior, ainda mais potente do que esta questão da internet e que com certeza estará livre para toda a gente, pelo menos numa primeira fase, e vamos ver depois como é que será em termos futuros, ok? Outra questão extremamente importante tem a ver com a situação das criptomoedas. A área financeira é a área, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, vai sofrer também um abalo muito grande. A primeira fase em relação a esta questão das criptomoedas será mais uma vez o último fôlego da besta para controlar os valores das pessoas, porque as pessoas se tiverem apenas dinheiro digital, não há nada nas suas mãos e, portanto, quem quiser pode chegar ali, fazer um lock-in em todas as contas bancárias e isto pode perfeitamente acontecer no próximo ano. Não digo que seja sempre, mas pontualmente pode acontecer. Imagina, tu queres ir fazer um pagamento uma sexta-feira e vão-te dizer que não é possível porque durante o fim de semana está tudo fechado e só na segunda-feira é que podes fazer, ok? Então, este género de controlo vai existir porque se tu tiveres todas as coisas online, tu és facilmente controlado, ok? Claro que esta questão das criptomoedas inicialmente não foram criadas para este sentido, ok? Elas foram criadas para dar liberdade, para que as pessoas pudessem trocar. E repara, até mesmo aqui vai exigir que tu sejas mais responsável, porque repara o que é que os governos e os senhores do mundo vão dizer, que as pessoas podem ser enganadas, não é? Então se elas são enganadas é preciso haver ali uma regulamentação para que não haja ninguém enganar ninguém, ok? E quando se tenha uma regulamentação, obviamente que existe uma limitação e que tu estás controlado de tudo que tu fazes, ok? Mas repara, se tu cresceres, se tu fores responsável pelas tuas próprias trocas comerciais, obviamente que se tiveres algum género de pessoa que se aproveite de ti, há uma aprendizagem que tu tens a fazer em relação àquela situação e, portanto, tu vais aprender e vais libertar a experiência, vais crescer com a experiência que tiveste e não vais precisar que venha uma regulamentação fazer ali a limitação. Obviamente que nesta primeira fase isso vai acontecer, vai haver aqui grandes restrições em relação à questão financeira, mas com certeza todos vamos ser empurrados a deixar de ter dinheiro físico, a passar a ter dinheiro digital, ok? E apesar de eu agora dizer isto e tu achares que é uma coisa maluca, ok? Vais ver que cada vez mais os governos vão estar a aderir, já estão a aderir a moedas eletrónicas e cada vez mais vai haver um controle mais restrito em relação aos teus valores, ok? Por isso é que era muito importante que nós tivéssemos a tal da criatividade em prática para conseguir dar a volta a todas estas situações em termos de moedas virtuais
e termos maior liberdade, ok? Mais uma vez te lembro, não é preciso nós nos revoltarmos contra quem está nestas situações de poder, mas sim sermos mais criativos do que eles, darmos a volta à questão e conseguirmos trazer para nós a liberdade financeira que todos nós merecemos. E para isso também contribui muito a questão da educação. Mais uma vez te lembro que é importante aprender sobre finanças, é muito importante. Há muitos sites na internet que te dão conhecimento sobre finanças e que te explicam como é que tu poderás fazer para viver mais em abundância na tua vida, quer seja em prismas físicos, quer seja em prismas psicológicos, te vão ajudar a estar também a proporcionar-te mais abundância para a tua vida. Por isso, informa-te, aprende, vai avante, não ficas simplesmente à espera que o senhor Estado vá tomar conta da situação, porque no fundo, o controle em exagero vai significar que tu não vais conseguir mexer no teu dinheiro e que vais estar à mercê dos outros, ok? E vai, por exemplo, acontecer de tu quereres ir levantar dinheiro ao multibanco e não consegues, porque o multibanco está fechado e vais a outro e está fechado e vais a outro e está fechado e naquele fim de semana não há nada para ninguém, ok? Então é importante tu perceberes isto, que os senhores do poder estão em controle das tuas finanças se tu estiveres também a permitir esta situação. Quando tu tens informação, quando tu sabes como é que dás a volta ao sistema, tu consegues entrar noutras tecnologias muito mais elevadas, muito mais livres, que te vão permitir também ser senhor e dono dos teus próprios valores, ok? O que é que eu te queria mais dizer? Eu penso que já disse tudo aquilo que eu tinha de importante para falar. Repara, já estamos aqui há bastante tempo, já estou aqui a dar-te muitas informações, espero que tenham sido úteis para ti, mas uma das últimas coisas que eu quero falar em relação a este último sopro da besta é que tu te lembres que realmente estamos numa fase extraordinária. Não só nós estamos a passar a passagem do século, a passagem do milénio, como estamos também a passar a passagem da era. Portanto, tu estás a testemunhar uma mudança radical em termos do planeta Terra, em termos da humanidade, e por isso agradece por esta grande situação maravilhosa que estás a viver, mas também não te esqueças de abrir o olho para estar exatamente neste caminho de crescimento, neste caminho de responsabilidade perante ti próprio, perante a tua vida, perante aquilo que tu queres para ti, perante tudo o que tu estás aqui a fazer para poderes desenvolver os teus talentos e contribuir para a evolução da humanidade e do mundo em geral, e portanto não te esqueças de aproveitar bem esta situação, ok? E lembra-te uma coisa muito interessante, quando nós falamos em relação a estes donos do mundo, os senhores do mal, os satânicos, tudo como se costuma chamar, existe uma frase muito interessante que é, ou uma palavra muito interessante que é a terra prometida, ok? E os escolhidos chegarão à terra prometida. Eu quero te dizer que tu podes ser um desses escolhidos, porque basta tu saberes mais, basta tu entrares nesta questão da informação, nesta questão da tecnologia, da questão da criatividade, basta tu estares mais de acordo com a vibração desta era, que tu vais ser um dos escolhidos. Até porque a terra prometida não é uma coisa física, a terra prometida está dentro da tua mente, ok? Quando tu consegues estar no equilíbrio mental, em que entendes o que é que estás a viver, entendes a evolução que tens que fazer, entendes porque é que estás a atrair aquelas circunstâncias para ti e consegues encaixar essas experiências na tua vida para realmente criar crescimento no teu ser, aí tu és um dos escolhidos, tu estás na vibração certa e a terra prometida está dentro da tua cabeça e ela vai se manifestar fora de ti também, ok? Por isso não te esqueças disto, esta situação que nós estamos e vamos viver agora nos próximos tempos, estamos a viver e vamos viver agora nos próximos anos, será uma situação muito forte, haverá aqui grandes mudanças, como te disse, o pai que está ali em força não vai querer perder o seu poder, portanto é normal que tente controlar o filho, que tente pôr ali mais restrições, mais limitações, mais regras, mais impostos, mais isto, mais aquilo, mais fim de liberdade de expressão, etc, etc. Mas está nas tuas mãos fazer a diferença, ok? Está nas tuas mãos informar-te, cresceres, responsabilizar-te por ti para de alguma forma conseguires ter melhores resultados na tua vida, ok? Mais dia menos dia, estes senhores do mundo vão deixar de estar aqui connosco e vão passar a estar outras situações diferentes que nos vão continuar a fazer evoluir, mas o importante é que tu tenhas consciência desta questão e aproveites esta oportunidade para criar este entendimento na tua vida, ok? E pronto, era isto que eu tinha para te dizer em relação a estas previsões mundiais para 2021-2022. Espero que tenha sido muito útil para ti. Nunca te esqueças das 3 palavras mágicas ligadas com esta era do Aquário, que tem a ver com tecnologia, comunidade e criatividade. Estas 3 são as palavras que nunca podem sair da tua cabeça para tu poderes estar sempre na vibração certa e aproveitares bem estas energias e entrares lindamente nesta era do Aquário, e nada te acontecerá se tu realmente estiveres nesta vibração, que é a vibração do crescimento. Ok? Espero então que tenhas gostado, cá nos encontramos no próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!